Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais um início de uma nova semana, sempre aqui na segundona. Estamos aqui sempre com vocês aqui de segunda a sexta-feira, sempre neste horário aqui pela Sara Brasil de Curitiba, e a gente agradece demais a sua audiência e daqui a pouquinho uma palavra de fé ao seu coração. Mas antes, um bom dia, está um convidado especial aqui, o Jefferson Júnior. Para quem não conhece, é o meu genro. Ele vai dar o bom dia e vai daqui a pouquinho compartilhar uma palavra de fé para abençoar vocês, e no final a gente entra orando. Bom dia, Júnior. Bom dia, Pastor Edson, bom dia, ouvintes. Muito satisfeito e muito feliz em estar aqui com vocês. Um bom dia a todos e que Deus abençoe muito. A expectativa tá boa para a semana, Júnior, no trabalho, nas atividades, e você aqui com a gente é uma alegria. Eu sei que daqui a pouco você vai entrar com a palavra, mas expectativa sempre para mais, né? Sempre para mais, né? O copo sempre meio cheio e sempre muito otimista, né? Deus está no controle, sem dúvida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daqui a pouquinho, meus amados, entramos então na palavra e no final a gente ora junto. E eu quero aqui divulgar aqui os nossos contatos aqui. O nosso WhatsApp é o 99-615-5162, 99-615-5162, código de área 41. Você pede oração, confirma a sua audiência, conta a sua bênção, e é uma alegria imensa receber aí a sua participação. E eu peço para você, se puder, né, quando você escrever para a gente, escreva aí se você está ouvindo a gente pela Sara Brasil, né? É muito bacana que estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8 da manhã, e é muito legal quando você confirma a audiência com a gente aqui. Nós temos o nosso site também. Eu gosto de divulgar o site, porque lá no nosso site, que é agindodeusquemimpedirá.com.br, no site você conecta com o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais e nossos podcasts também. Tudo ali está canalizado. Esse site é exclusivo sobre o projeto Agindo Deus Quem Impedirá pelo rádio ou por emissoras de rádio aqui em Curitiba. Tá bom, gente querida? Dada a informação, vamos então para a palavra de Deus. Jefferson Júnior, vou chamar de Juninho, né? Meu genro, Juninho. Juninho, vou deixar para você aqui falar aquilo que Deus colocou no seu coração para abençoar os nossos ouvintes da Sara Brasil, o pessoal que de qualquer parte do Brasil, até digo, Júnior, do planeta Terra, porque essa mensagem também vai para a internet, vai para o nosso canal no YouTube. Então, a palavra é com você. Amém. Bom, pessoal, muito bom dia. Com muita satisfação estar aqui com vocês novamente. E vamos lá, vamos iniciar aqui em Mateus 21. Vou ler então. Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus, disse: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Uma pergunta que ele faz para Jesus, né? Então Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Significa que é um número ilimitado, é um número gigantesco. Porque partindo do princípio de que quando você perdoa, você rasga a dívida que teu irmão deve contra você, toda vez que ele pecar contra você, é a primeira vez. Então ele peca uma vez, você rasga essa dívida, ele peca uma segunda, mas que é a primeira, na verdade. Então a gente vai falar hoje sobre perdão. Na sequência, Jesus ele conta uma parábola. Jesus fala assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado com um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então ele tinha uma dívida muito grande, uma dívida impagável. Bom, e ele fala que então vai executar esse servo, vai mandar prender a mulher dele, os filhos, toda a descendência. E então o servo suplica para que isso não aconteça, para que ele possa perdoar essa dívida. E aí então, né, esse rei ele tem compaixão, né, ele se compadece do servo e o perdoa. Esse mesmo servo, saindo da presença do rei, encontra um amigo nos corredores ali, né? E ele pega esse amigo com muita violência. Ele diz assim, ó: saindo, pois aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia dinheiro para ele. Pegando-o, disse para que ele pague o que devesse. Então esse conservo prostra-se aos pés e roga-lhe dizendo: seja generoso comigo, eu também vou lhe pagar tudo. E ele, porém, não aceita e aí pede para que o prenda. Basicamente essa é a mensagem que eu quero trazer, sabe? A gente acabar reconhecendo e perdoando, uma vez que Cristo nos perdoou. O rei, nessa parábola, a gente vai comparar ele com Deus. O homem que deve,
esses 10 mil valores, talentos, ele é comparado a nós, a nossa vida. E o conservo é o nosso próximo. Então, da mesma forma que o rei perdoa a dívida do seu servo, o servo deve perdoar a dívida do conservo, que é o próximo. E é isso, basicamente essa é a mensagem, que nós devemos perdoar a dívida dos nossos companheiros, dos nossos próximos, que é uma dívida pequena, comparada àquela dívida em que o nosso Senhor pagou por nós, na cruz, obviamente. O pecado é uma dívida impagável. Por suas próprias decisões, atitudes, ações, é impossível você pagar essa dívida. Basicamente é isso. Muito bem, bacana isso aqui, eu estou entendendo muito bem, eu sei que os ouvintes estão compreendendo que é uma questão muito séria, quer dizer, o camarada tinha uma dívida enorme, impagável. Assim é, meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, quando nós pecadores, temos uma dívida impagável, nosso Deus nos perdoou em Cristo Jesus, e é importante nós liberarmos perdão para o próximo. E na caminhada cristã, Júnior, eu tenho observado, Juninho, que muitas pessoas estão sofrendo na vida, estão tendo problemas muito difíceis justamente porque têm guardado mágoa no seu coração. Problemas familiares, conflitos de casais, de famílias, conflitos entre amigos, às vezes até na comunidade cristã de irmãos de fé, às vezes aquelas pessoas que às vezes elas têm um problema aqui, daí elas saem daquele lugar, vai para outro lugar, e há casos de pessoas que elas são feridas, se ferem, se machucam, e justamente isso, e de repente Deus vem e perdoa o pecado daquela pessoa, perdoa aquelas falhas, mas ela não quer perdoar o próximo, né? Então a gente percebe também o próprio Jesus, quando ele ensina lá a oração do Pai Nosso, né? Então eu vou recitá-la aqui, que diz justamente assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, nós estamos pedindo para Deus nos perdoar, assim como a gente perdoa o próximo. E na minha caminhada cristã, pastoral também, a gente ouve muitas pessoas, né? Principalmente agora nesse tempo assim, muito online, então a gente acaba até fazendo até mais atendimentos online, tentando ajudar pessoas. E a gente percebe muitas delas, Juninho, justamente não perdoa o próximo, não perdoa nem o próximo mais próximo, que é aquele que convive ela no mesmo lar. Então isso aí é pior que um câncer, né? Porque gera um pecado, uma confusão. Mas nesta manhã Deus está falando, já começando uma semana, liberando perdão. Que você, amado ouvinte, você homem, mulher, jovem, não guarde mágoa no seu coração. Perdão não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar quem me machucou. Aliás, Jesus fala isso, né? Que a gente deve orar por os que nos perseguem e abençoar os que vos maldizem. Então, quer andar com Jesus, tem que ter um coração limpo. Exatamente, é livre de qualquer tipo de orgulho, livre de qualquer tipo de soberba, é realmente ser manso, humilde, tranquilo como um cordeiro. Ele também compara uma criança que tem toda essa pureza. Então é isso que é ser um discípulo, isso que é ser uma cópia de Cristo, né? E, bom, continuando aqui, aquele servo, os amigos dele veem o que ele fez, né, com o seu companheiro, e aí contam pro rei, falam: rei, você acabou de perdoar uma dívida desse rapaz, mas ele não fez a mesma coisa. Então o rei vai lá e cobra ele, fala: nossa, meu amigo, mas por que você não fez isso? É o seguinte, você vai pra cadeia e vai pagar essa dívida. Ele não foi pra cadeia por conta da dívida, ele foi pra cadeia porque ele não soube perdoar assim como o rei perdoou ele. Libere perdão. É uma decisão, como o pastor falou, uma decisão íntima, são questões íntimas que você vai ter que analisar dentro de você e liberar e se comportar de outra forma e rasgar a dívida e esquecer tudo aquilo que foi feito de ruim contra você ou que você acredita que é de ruim, mas na verdade é como as pessoas, né, se comportam, como as pessoas acabam se comunicando, que às vezes tem um conflito ali, às vezes nem foi, não é tudo isso que você está imaginando, sabe? Então rasgue essa dívida, deixe pra lá e siga o seu caminho. Existem pessoas que pensam tanto no seu inimigo que dormem, sonham e acordam com ele. Do tanto que pensam, do tanto que o inimigo ocupa a vida delas, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você guarda rancor, ela vai dormir, vai acordar e você vai sonhar com ela e você vai perder seu tempo, você está perdendo a sua vida. Então, basicamente é isso. O que a gente precisa fazer para não ser como esse servo?
aqui no começo, quando ele deve uma dívida impagável, né, como a dívida dele é gigante, e ele diz que vai pagar, ele não tem noção de quanto ele deve. Ele não sabe qual que é a dívida dele. Ele não sabe qual é o tamanho. E a gente precisa reconhecer. O pessoal fez uma conta e dava questão de 3 bilhões de reais se fosse para fazer hoje, assim. Então é muita coisa. Então ele não tinha noção disso. Então o primeiro passo é esse: reconheça a sua dívida. A dívida impagável é o pecado. Reconheça que você é pecador. Reconheça suas falhas, saiba olhar o seu estado atual. O segundo R, digamos assim, seria o receba. Receba o perdão, saiba receber essa rasgação de dívida, digamos assim, esse perdão de Deus. Deus, ele perdoou todas as suas dívidas, perdoou todos os seus pecados. E o terceiro, que é o que vai causar o impacto realmente, é o repita. Faça isso com outras pessoas. Uma vez que você sabe que você foi perdoado e você recebe esse perdão, faça isso com as outras pessoas. Rasgue as dívidas que você vem carregando, rasgue, deixe para trás as mágoas que você vem carregando e viva feliz, viva melhor. Esse fardo aí você acaba se livrando e tendo espaço e tempo para pensar em coisas melhores. Bom, basicamente é isso, meu irmão. Acho que Deus, ele tem o melhor pra gente sempre. Amém, graças a Deus. É interessante mesmo isso aqui. Eu estava observando aqui que no verso 24, a gente está analisando aqui o capítulo 18 de Mateus. Ele diz que a conta do camarada devia 10 mil talentos. Então ele recebe o perdão, ok. Aí ele sai perdoado e no caminho ele encontra um outro amigo ou servo, né, que devia para ele apenas 100 dinheiros. Quer dizer, uma quantidade irrisória comparando com o outro, né? E eu estava observando justamente essa questão aqui, 10 mil talentos, que representa a maior soma imaginável, enquanto 100 dinheiros, que era a quantidade do outro, representa como forma de contraste uma quantia altamente insignificante, né? Quer dizer, você falou isso aqui, eu só apenas estou confirmando com outras palavras, né? E a conclusão para a gente orar para os nossos ouvintes é o seguinte: estava observando aqui que Deus perdoou nossa dívida de livre e espontânea vontade. Portanto, amigo, ouvinte, também devemos praticar o perdão, né? Então isso é importante, inclusive, Juninho, nesse momento aqui, como a gente fala aqui pela Sara Brasil, nesse horário da manhã, geralmente muitos estão ouvindo em casa, outros estão indo para o trabalho, e eu tenho recebido pelo nosso WhatsApp pessoas que dizem assim: pastor, eu estou indo para o trabalho, essa programação tem direcionado a minha vida, esses ensinamentos, então aproveite para refletir. Quem sabe você está indo para o trabalho agora, ou você está em casa e de repente a noite não foi legal, de repente você está indo para o trabalho, mas brigou com a esposa, né? Teve um contratempo, estamos iniciando a semana, vai que ontem no domingo teve um problema chato ali, então não é legal você cultivar essa mágoa, né? Então aproveite essa palavra para limpar sua barra aí diante de Deus e com a pessoa que teve esse problema, né? Até mesmo no trabalho, né? Às vezes você vai lá, vou encontrar aquela pessoa hoje mais uma vez, aproveite para pedir perdão para ela. Entenda que se você não conseguir pedir perdão, não consigo, então você não reconheceu. Você não conseguiu reconhecer ainda o tamanho da sua dívida e o quanto foi perdoado pela sua vida. A partir do momento que você fizer isso, o repetir vai ficar fácil. Então reconheça, receba e repita. É o famoso que você falou, os 3 R's, né? Vamos repetir aí? Vamos lá? Reconhecer a dívida, né? Receber o perdão dessa dívida e repetir isso com os outros. Ter essa consciência, praticar é muito fácil. Depois que você tem essa consciência e que você recebe esse perdão, entende que Cristo ele te perdoou por coisas piores, uma coisa ínfima, a gente pode até comparar. Essa dívida gigantesca desse servo é o pecado. E essa dívida pequena que os servos têm entre si é como se fossem as ofensas. Então fica fácil perdoar algo que é ínfimo, é pequeno. Reconheça, receba e repita. Graças a Deus. Já, queridos, nós vamos concluir com a oração da fé. Mas eu quero fazer aqui alguns apelos aqui, 2 deles. O primeiro é o seguinte: você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Você já reconheceu ou já reconhece Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? É o primeiro R, reconhecer.
Eu reconheci que eu precisei de um Salvador e preciso. Eu me entreguei a Ele, como um dia também o Jefferson Júnior fez a mesma coisa. Ele ouviu uma ministração falando de Jesus, ele reconheceu, não, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça de Deus. Ele se entregou. Então, o convite nessa manhã é o seguinte: entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus, porque Ele, eu não posso, o Júnior não pode, ninguém pode perdoar os seus pecados, no sentido pecado que só Deus pode perdoar em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro apelo, entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Segundo, quem sabe você se afastou da fé, quem sabe você, por motivos até inclusive atritos com líderes religiosos. Eu, como pastor, é comum eu receber pessoas me procurar e dizer: pastor, olha, eu tive problema em tal lugar com aquele líder e tal e tal. E a gente percebe que essa passagem combina bem para remédio, para curar aquela pessoa, né? Sim. E daí ela não tem parada, ela tem um problema com um líder aqui, vai no outro, vai ter de novo, porque ela não é curada e um doente contamina, né? É pior que um vírus, né? Contamina, olha que interessante esse negócio, né? É interessante, tem que tomar cuidado. Então, Jesus quer te perdoar nesta manhã para você que se afastou, volte para Jesus. E o terceiro apelo, eu falei dois, mas vou a terceira aqui, é você perdoar aquele que te ofendeu, né? Talvez você está se sentindo: mas eu tenho razão, eu tô certo. Pera lá. Você pode estar certo, mas de repente o outro também tinha um pouco de razão em alguma coisa. Então, reconcilie, porque, gente, olha, nós estamos vivendo o que está acontecendo no mundo. Então, a melhor coisa é você estar de bem com Deus, com a vida e com o próximo. O próximo, a começar com a sua família, aqueles que moram com você, debaixo do mesmo teto, os parentes, amigos, né? Então, ore. Se você está com uma dificuldade nessa área, aproveite essa ministração e nós vamos orar por você agora. Vamos concluir essa reflexão com a oração da fé e cremos que se você está ouvindo, é porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. O Jefferson vai começar a oração agora e eu encerro com a oração final, crendo na vitória, e já agradeço aqui ao Jefferson, ao Júnior, pela sua participação. Vamos orar para o povo. Amém, vamos sim. Bom, meu amigo, quem sabe até você tá meio conflitado, né, em conflito aí com a pessoa que tá contigo no carro nesse momento, ou em casa aí, põe a mão nela, toca nessa pessoa, de alguma forma, fiquem conectados, né, só pra gente simbolizar esse momento aqui de reconciliar, de união, de reconciliação, e você vai ver que o seu dia, a sua semana, o seu mês vai ser extraordinário, e eu quero profetizar isso na sua vida. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo espaço que o Senhor tem aberto para a gente falar da Tua Palavra. Não somos nada pela nossa própria vontade, não faz sentido estarmos aqui sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar as uniões, abençoar os casais, abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo e possa melhorar a qualidade de vida deles, que eles possam liberar esse perdão, Pai, e terem as suas vidas transformadas, renovadas, e que o Senhor possa trazer renovo, trazer ânimo, trazer amor, paz. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e te agradeço. Amém. Sim, ó Pai, continua nessa oração, nós te agradecemos também por mais um dia, por estar iniciando uma nova semana aqui pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais. Essa mensagem também vai para o nosso YouTube. Então nós queremos realmente que esta palavra possa ajudar milhares de pessoas a serem libertas, a serem salvas, a transformadas pelo Teu poder. E peço, Senhor, perdoa os pecados de todos os ouvintes que estão reconhecendo que são pecadores, mas querem se arrepender, confessar e se entregar hoje, estão se entregando hoje a sua vida ao Senhor Jesus. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida, Pai. E perdoa também aqueles que estão se reconciliando, voltando para o Senhor Jesus. Como aquele filho pródigo voltou, ele reconheceu que precisava voltar, ele voltou. Que assim seja, Pai. Cremos que se estamos falando esse tema hoje, já começando uma nova semana para limpar completamente a nossa mente, o nosso coração e sermos seres curados, livres para crescer e para ser líderes também e pessoas saudáveis e abençoadas. Abençoa, Senhor, os casais, abençoa, Senhor, as famílias e também aqueles que precisam resolver hoje, quem sabe, uma situação que talvez envolveu até um conflito. De graça, força, sabedoria, discernimento espiritual. Abençoa também aqueles que apoiam esse projeto que estamos desenvolvendo aqui pela Sara Brasil, nos ajudando, orando e contribuindo com a sua oferta. Aqueles que podem ajudar, ou aqueles que vão, quem sabe a partir de hoje, estão tendo um chamado também para começar a semear uma oferta para que possamos continuar aqui pela Sara Brasil de segunda a sexta-feira neste horário, abençoando vidas para que todos já tenham um dia melhor, ouvindo essas palavras de fé aqui nessas manhãs. Pai, abençoa também se há alguém desempregado, Deus, que
que hoje, essa semana, seja a semana da vitória, a semana da provisão, a semana de uma porta de emprego, de trabalho se abrindo, ou aqueles que começaram o seu próprio negócio, aqueles que tiveram, quem sabe, pela situação que está acontecendo no mundo, acabaram tendo que começar o seu próprio negócio. Então, abençoa, prospera, dê luz, capacidade, graça, força, e que eles tenham sucesso nesta caminhada, Senhor. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, e onde mais chegar essa mensagem de fé, chega ali o agir de Deus, o poder de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos, que bom, espero que essa mensagem tenha ajudado você, e se possível, dependendo aí de onde você está nos ouvindo, se é aqui pela Sara Brasil, divulgue essa programação, né, que estamos aqui. E hoje, você que ligou o rádio agora, quem estava falando comigo aqui é o Jefferson Júnior, meu genro, e ele vai dar suas considerações finais, e já agradeço a sua participação, Júnior. Ô, pastor, eu que agradeço. Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo espaço, e espero estar aqui mais vezes. Um abraço, boa semana, tchau. Valeu, meu querido, muito obrigado. Repetindo aqui o nosso contato, você que quer passar notícias boas, se a mensagem falou com você, a gente gosta de um feedback, de um retorno bacana aí da sua parte. Nosso WhatsApp, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Um bom dia, fique na paz, fique na bênção e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.